Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, vem sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Em Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém e fiat. Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 19. 28 de abril de 1926. A criação e a Mãe Celestial são os exemplares mais perfeitos do viver no divino querer. A Virgem superou a todos no sofrer. Hoje a gente vai falar sobre essa parte aqui. A Virgem superou a todos no sofrer. Que a Luísa, ele estava falando da mãe dele nesse trecho, né? O assunto é a criação e a Mãe Celestial como um exemplar perfeito de viver na divina vontade. E agora a Luísa estava dizendo para Jesus: é verdade que minha rainha mãe fez o maior dos sacrifícios, que nenhum outro fez, isto é, não querer saber de modo algum sua vontade, mas só a de Deus. E nisto abraçou todas as dores, todas as penas, até o heroísmo do sacrifício de sacrificar seu próprio filho para cumprir o querer supremo. Mas uma vez que fez este sacrifício, tudo o que sofreu depois foi o efeito de seu primeiro ato. Não teve que lutar como nós nas diversas circunstâncias, nos encontros imprevistos, nas perdas inesperadas. É sempre luta, até sangrar o próprio coração por temor de ceder à nossa combatente vontade humana. Com quanta atenção se necessita estar para que o querer supremo tenha sempre seu posto de honra e a supremacia, sobretudo. E muitas vezes é mais dura a luta que a mesma pena. Mas enquanto eu pensava, meu amável Jesus se moveu dentro de mim dizendo: minha filha, tu te equivocas. Não foi um máximo sacrifício de minha mãe. Não foram tais e tantos por quantas dores, penas, circunstâncias e encontros foi exposta a sua existência e a minha. As penas nela sempre eram duplicadas, porque minhas penas eram mais que penas suas. E além disso, minha sabedoria não mudou nunca a direção com minha mamãe. Em cada pena que devia tocá-la, eu perguntava-lhe sempre se queria aceitá-las, para ouvir-me repetir por ela aquele fiat em cada pena, em cada circunstância e até em cada respiro. Aquele fiat me soava tão doce, tão suave e harmonioso, que eu queria ouvir. Repetia a cada instante de sua vida:
E por isso lhe perguntava sempre: mamãe, quer fazer isso? Quer sofrer essa dor? E a ela, meu Fiat lhe levava os mares de bens que contém. Ele fazia entender a imensidão da pena que aceitava. Este entender com luz divina o que passo a passo devia sofrer, dava-lhe tal martírio que supera infinitamente a luta que sofrem as criaturas. Nossa, incrível, meu Deus. A gente acha que a gente sofre. Nossa Senhora sofria um martírio que a gente nem entende direito. Ela sabia exatamente o que ela ia sofrer. Quando Deus falava para ela: mamãe, quer sofrer isso? Essa dor? Ela sabia exatamente o que ia ser na frente. A gente não sabe isso. A gente não sabe o que a gente vai passar. Você fala que aceita uma coisa, Deus, a gente tem dá o nosso sim, né? Mas a gente não sabe o que vai acontecer. Ela sabia? Aqui, ela sabia. Aqui, ó. Ela entendia com a luz divina o passo a passo que devia sofrer. Dava-lhe tal martírio que supera infinitamente a luta que sofrem as criaturas. Porque faltando nela o germe da culpa, faltava o germe da luta. A gente luta com a nossa vontade humana. Ela não tinha isso. Ela não tinha culpa, então não tinha luta. E a minha vontade devia encontrar outro meio para fazer que não fosse menor do que as outras criaturas no sofrimento. Meu Deus, que coisa incrível! Como ela não tinha luta, ela tinha outra dor. Como ela via as coisas passo a passo que ela deveria sofrer para suprir essa dor de não ter essa luta que a gente tem. Meu Deus! Porque, sendo justo, deve adquirir o direito de rainha das dores. Devia superar todas as criaturas juntas nas penas. Quantas vezes não senti você mesma que, enquanto não sentia nenhuma luta, meu querer fazendo-te entender as penas a que te sujeitava, você ficava petrificada pela força da dor. E enquanto ficava destroçada na pena, você era a pequena cordeira em meus braços, pronta a aceitar outras penas a quais meu querer te queria submetida. Ah, não sofrias tu mais que com a mesma luta? A luta é sinal de paixões veementes, enquanto que minha vontade se leva à dor ao mesmo tempo dá intrepidez, e com o conhecimento da intensidade da pena lhe dá tal mérito que só uma vontade divina pode dar. Por isso, como faço contigo, que em cada coisa que quero de ti, primeiro te pergunto se queres, se aceitas, assim fazia com a minha mãe, a fim de que o sacrifício seja sempre novo, e me dê a ocasião de conversar com a criatura, de entreter-me com ela, e que o meu querer tenha o seu campo de ação divino na vontade humana. Agora, enquanto estava escrevendo o que está escrito acima, não pude seguir adiante porque minha mente ficou alienada. Estou achando engraçado demais a Luísa falar isso. Eu vou ler o trecho todo para entender essa situação aqui. Tentar entender melhor tudo que ela falou. Agora, enquanto estava escrevendo o que está escrito acima, não pude seguir adiante porque minha mente ficou alienada por um canto belo e harmonioso, acompanhado por um som jamais ouvido. Este cântico punha a todos em atenção e harmonizava com toda a criação e com a pátria celeste. Tudo isso descrevo por obedecer. Enquanto ouvia o canto, meu Jesus me disse: minha filha, escuta como é belo este som e canto. É um cântico novo formado pelos anjos, como homenagem, glória e honra à união da vontade divina com sua vontade humana. É tanta a alegria de todo o céu e da criação toda, que não podendo contê-la soa e canta. Dito isto, encontrei-me em mim mesma. Meu Deus. Eu tô aqui pensando assim,
Enquanto eu tô lendo esse trecho, né? A Luísa não sabia as dores que Nossa Senhora passava. Ela pensou assim: a minha mãe fez o maior do sacrifício, nossa mãe. Nenhum outro fez, isto é, não querer saber de modo algum de sua vontade. Mas só a de Deus, mas só da de Deus. E nisto abraçou todas as dores, todas as penas, até o heroísmo do sacrifício de sacrificar seu próprio filho para cumprir o querer supremo. Mas uma vez que fez este sacrifício, tudo o que sofreu depois foi efeito de seu primeiro ato. Não teve que lutar como nós nas diversas circunstâncias. Eu entendi que ela está pensando assim. A Nossa Senhora, ela não... Tudo era a vontade de Deus. E esse sim dela teve consequências, né? Ela teve que aceitar o que Deus queria. A vontade de Deus nas diversas circunstâncias. E aí chegou ao ápice de sacrificar o próprio filho. Então ela viveu esses sofrimentos. De sacrificar o próprio filho, de tudo que ela viveu. De dores. Só que ela não tinha a dor, a Luísa tá falando, mas ela não tinha a dor que a gente tem de lutar com a nossa vontade humana, de lutar, não teve que lutar como nós nas diversas circunstâncias, nos encontros imprevistos, nas perdas inesperadas. É sempre luta, até sangrar o próprio coração por temor de ceder à nossa combatente vontade humana. Então, assim, ela falando assim, ela não teve essa luta com a vontade humana, essa luta porque aí como Jesus falou lá, essa luta é só nossa por causa da culpa. Essa luta, esse medo da vontade humana, né? Esse medo da vontade humana vencer, da gente perder a vontade divina, da gente não conseguir mais, sei lá, sabe? Essa luta. E a vontade humana, ela assim, a nossa própria vontade, a gente tem vontades. A gente tem a nossa própria vontade, tem uma luta para nunca dar o posto para ela. E é uma luta. Como Jesus falou, essa luta das paixões. Quando você tem uma paixão, você quer muito uma coisa. Quando você quer muito, 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 muito. E Deus quer outra coisa. Quando você quer uma coisa, você quer demais uma coisa e Deus quer outra. E você não quer fazer a sua vontade, você quer de Deus. Então você vai sofrer muito por causa disso. Porque você tem sua própria vontade. Sua vontade está muito, 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 muito querendo reinar. E aí tem a luta. Aí ela está falando, Nossa Senhora não teve essa luta. Porque a vontade humana dela não tinha vida. Com quanta atenção se necessita estar para que o querer supremo tenha sempre seu posto de honra e a supremacia sobre tudo. E muitas vezes é mais dura a luta que a mesma pena. Então, ela está falando assim, então, por exemplo, é mais dura essa luta com a vontade humana, com esse medo, esse temor, essa atenção para nunca a divina perder seu posto. Você nunca fazer sua vontade. Sabe essa luta, essa tensão que a gente tem de nunca querer dar vida à nossa vontade humana. Para a divina vontade sempre estar no seu posto de honra. É muito maior essa luta do que as próprias coisas que são a vontade divina. É o próprio sofrimento que a gente vai passar, por exemplo, quando acontece alguma coisa, deixa eu ver.
Exemplo assim, deixa eu ver. Me ajuda, Senhor, um exemplo. A vontade de Deus. Um exemplo para a gente entender isso, dessa luta. Essa luta é maior do que. A luta pode ser maior do que o próprio fato que vai acontecer. Eu lembrei de obediência ao esposo. De obediência, assim. Eu falo de coisas que a gente vive, é mais fácil falar de coisas que a gente vive. Muita gente vive isso. Por exemplo, obediência ao esposo. A gente entende isso na divina vontade, lendo o livro do céu, sobre essa ordem no casamento. Lendo o livro do céu, lendo a Valtorta, lendo a mística Cidade de Deus, vendo o exemplo de Nossa Senhora. Como ele falou que ela é um exemplo, né, de vida na divina vontade, a gente vê como ela era obediente ao São José, aos sacerdotes. Então a gente sabe que isso é a vontade divina. Né? Aí você vai viver isso. Tá, entendi. Com a minha inteligência eu entendi que é assim. Só que num primeiro momento você vai ter uma luta grande, nossa, gigante. Porque você passou a vida inteira você mandando em tudo. E em muitos casamentos isso acontece. Você passou a vida inteira o seu esposo não tendo voz nem vez. Você não considerando a opinião dele. A opinião dele não valia nada para você. Imagina, tem muito casamento assim. Que ele é deixado de lado. Ele não tem opinião. Ele é criticado. Você sempre olha para o que ele pede, para o que ele fala como algo sem sentido. Você despreza. Tem muito casamento assim. Por causa das coisas que ele faz. Às vezes você tá... uma pessoa que tem algum vício, né? Ele bebe, tem um vício, tem alguma coisa. Aí você fala, eu não posso obedecer ele. Não posso, ele bebe, ele não é santo. Mas Deus não falou isso. Aí você vai entender, mas você tá casado com ele. Tem um sacramento. E Deus deu para ele a graça de ser o sacerdote do lar. Então tá na palavra de Deus, tá na Bíblia, tá? É a vontade de Deus. Então tem que colocar isso, tem que ordenar isso. E é difícil, porque você passou a vida inteira não considerando o que ele fala. Então você vai ter uma luta para poder ordenar isso. Porque você tinha uma paixão. Só eu que sei as coisas. Só eu que entendo. Eu não tenho que falar com ele. Eu não tenho nem que pedir a opinião dele. Ele é um ser desprezível. Não tem mais, não vejo sentido nisso. Então você vai ter que mudar isso. Imagina a luta interior para poder ordenar isso. E aí essa luta interior, essa luta de entender isso, de aceitar isso, de ordenar isso na sua mente, que realmente é ele que é o sacerdote do lar e eu vou obedecer o que ele fala. Claro, aí você vai entender também, não é que você é uma escrava, que eu não vou raciocinar mais. Não é isso. Como Jesus está falando aqui, ele quer oportunidades para conversar com a criatura. Tudo que acontecer, ele quer a interação com você. Então, tudo que o seu esposo falar e pedir, você vai ponderar, né? Ponderar e entender que Deus vai te dar uma luz para você entender que aquilo ali não é para você obedecer. Mas na maior parte das vezes, você vai obedecer o que ele fala. Igual nas coisas simples. Aí depois que você entende isso, que você ordena isso na sua mente,
e passa a obedecer e viver isso, a obediência em si a ele não é tão difícil quanto essa luta que você teve para começar a colocar isso em prática. Aí, por exemplo, coisa simples do dia a dia, você obedece o que ele fala, porque é a vontade de Deus, não é por causa dele em si mesmo, é pela vontade divina. Ele que vai. Você fala, divina vontade, reina na minha vontade. Então, Deus, ele vai usar as pessoas que ele colocou na terra como autoridades para expressar a vontade dele nas pequenas coisas. Então, por exemplo, esse final de semana eu estava na casa dos meus pais, passar o feriado lá. E aí eu tinha falado com a minha mãe, eu falei, mãe, vamos à missa amanhã, 9 horas. Eu vou para lá com os meninos e Marcelo e a gente vai pra missa. Aí assim, e eu não sei, às vezes o que acontece, que às vezes eu não lembro de fazer as coisas. Eu tinha que falar com meu esposo. Primeiro, eu falei com a minha mãe, e na minha cabeça, assim, eu pensei, eu vou falar com ele amanhã, né? Tipo assim, que ele sempre pergunta, a gente sempre combina qual missa que a gente vai, que hora que a gente vai. Aí eu combinei com a minha mãe e esqueci de falar com ele, mas eu não ia falar, eu não ia, assim, não falar com ele, eu ia, em algum momento eu ia falar, tipo assim. E nisso, ele me acordou bem cedo, tem missa lá 7, 9 e 19, ele me acordou bem cedo, tipo 6 e faltando 20 para 7, ele me acordou. Vamos à missa agora? 7 horas? Meio dormindo assim, eu falei, não, eu vou, não dá tempo. Aí ele perguntou de novo, vamos à missa agora? 7 horas? Aí eu, tá, vamos. Aí eu esqueci completamente. Na minha cabeça eu sabia que eu tinha combinado com a minha mãe. É o que vem na minha cabeça? Eu obedeço ele. Depois eu falo com a minha mãe, mãe, pode ir com meu pai, que eu vou com o meu marido. Sim, eu vou. Depois eu falo com a minha mãe. E aí deu certo, fui. Aí, assim, fazer isso não é tão difícil hoje. E mesmo se eu tivesse essa luta, vivendo essa luta ainda, essa luta é mais difícil do que realmente falar sim, eu vou e obedecer o que ele tá falando. É fácil, é só eu ir. Não foi tão difícil assim. Hoje eu já não tenho mais essa luta tão grande. Porque eu já entendi, depois de muito tempo, depois de meditar muito, conversar muito com Deus sobre isso, eu entendi que é assim. E eu vejo que é uma harmonia muito grande. Harmonia na casa, no casamento, com os filhos, com a esposa. É maravilhoso. Claro que tem coisas que ele fala que eu falo, não é assim. Ele fala uns absurdos, assim. Tipo, às vezes ele fala até brincando as coisas, ele gosta muito de brincar. E eu falo, não. Eu não gosto de ficar brincando. Não gosto de brincar, de ficar jogando conversa fora. Brincando, assim. Uma coisa boba, sei lá, que ele fala. Ele fica brincando com as coisas. E eu não entro na onda dele, assim, de ficar brincando. Tipo, tá bom, vamos fazer assim. Sei lá, não sei explicar. Mas, enfim. Respeito, obedeço. Só que tem hora que ele fala umas coisas que eu sei que ele tá brincando. Eu não vou ficar na onda dele. Aí, então é isso, assim, um exemplo. Essa luta até sangrar o próprio coração por temor de ceder à nossa combatente vontade humana. Com o tempo, a nossa vontade humana, ela vai se aquietando, tipo assim, porque você começa, é para isso acontecer, né? A nossa vontade humana, ela tá sempre unida com a vontade divina. E você ter a mesma vontade divina. E não ter mais a sua vontade. Você já entender, por exemplo, nesse caso do casamento, é uma coisa que não vai ser essa luta eternamente, não é para ser. Porque com o tempo, depois de meditar, depois de entender,
Isso, essa vai ser a sua vontade. Deus quer que você obedeça, Ele vai falar através do seu esposo. E você entende que é assim. E com o tempo não tem mais essa combatente luta, essa luta tão grande, porque você já entende. E já viveu isso várias vezes. Então, não tem mais essa luta, mas se a Luísa está falando aqui no volume 19 dessa combatente vontade humana, da luta, então a gente ainda, a gente fala, a gente tem sempre esse temor de ceder nossa vontade. Sempre vai ter isso. Sempre vai ter isso. Sempre esse temor de ceder a nossa vontade humana. Tá? Para que o querer supremo tenha seu posto de honra e supremacia sobre tudo. Sim, vai ter sempre essa tensão. Isso é um sacrifício. Essa tensão para deixar a vontade divina no seu posto de honra, para nunca dar vida a um ato de vontade humana. A luta. E muitas vezes é mais dura a luta que a mesma pena. E ela falou isso. Ela falou assim, isso aí a gente sofre, mas a Nossa Senhora não sofreu. Então, é verdade que ela fez esse sacrifício muito grande, sacrificou o próprio filho. Mas ela não tem essas lutas de esse combate aqui com a vontade humana, esse temor de ceder à combatente vontade humana. Ela não tinha isso. Então, tipo assim, e ela falou isso, essa é muito mais dura essa luta do que a mesma pena. Então é como se fosse assim, a Nossa Senhora não sofreu isso que a gente sofre, dessa luta. Ela não sofreu. Jesus falou, minha filha, tu te equivocas. Aí ele falou, ele explicou aqui, né? Ela não teve essa, mas ela teve outra pior. Ela teve outro sofrimento maior. Ela não teve essa luta porque ela não tinha culpa. Ela nunca teve um ato de vontade humana. Ela não tinha paixões. Então ela não ficava nessa luta, combate, esse combate que a gente... Tu te equivocas. Não foi o máximo sacrifício de minha mãe, não foi só um. Que a Luísa falou, o máximo sacrifício dela foi o sacrificar o próprio filho. Ele, não foi assim, não foi o máximo sacrifício de minha mãe. Se não foram tais e tantos, por quantas dores, penas, circunstâncias e encontros foi exposta a sua existência e a minha. Aí é o que eu estava lembrando, que eu ouvi ontem o padre falando. E eu acho que é o pensamento, eu não sei dizer. Mas é o pensamento de alguns padres, não sei quantos, já vi 2 falando isso. Mas pelo que ele estava falando, pelo que esse padre estava falando, pelo que o outro estava falando, dá a entender que é um pensamento de vários, que é tipo assim, uma tese, aí eu não sei o nome dado a isso. Se é um pensamento de algum doutor da igreja que falou isso, e eles é uma coisa que eles aprenderam no seminário, na formação deles, ou se é uma conclusão que cada um chega por si mesmo, não sei falar isso. Eu vou um dia, se Deus quiser, né, a gente perguntar para um padre, não sei, pisar, sei lá, não sei, não importa, eu sei que eu já vi 2 falando isso, e são padres, meu Deus, assim, o outro que falou, ele fazia homilias incríveis, ele falava, ele muito inteligente, muito inteligente. E esse outro que falou é doutor, teologia, um monte de coisa que ele tem. Perguntaram assim, fizeram perguntas no Instagram e ele respondeu. Aí a pessoa perguntou, Jesus, antes do, quer ver? Vou até abrir aqui.
A pessoa perguntou: qual é a pergunta de hoje? Aí a pessoa perguntou. Ele é professor de filosofia e teologia. Ele é professor. Jesus, antes da idade da razão, tinha consciência que era Deus? Antes da idade da razão. Então, vou pensar, 6 anos, não sei quantos anos que eles consideram que a criança tem idade da razão. 6 anos, não sei. Aí ele respondeu: Jesus, dói demais ler isso aqui. O cara perguntou: Jesus, antes da idade da razão, tinha consciência que era Deus? Ele está dizendo que Jesus não tinha consciência. Meu Deus, eu tô lendo isso aqui. Tá doendo ler isso aqui. Não tinha. Por um motivo muito simples. Sua constituição cerebral ainda não estava preparada para ter o conhecimento que o uso da razão requer. Tá, mas quem criou o cérebro? Quem criou o cérebro? Não foi ele mesmo que criou o cérebro? E por isso a sua razão não podia saber algo para o qual ainda não estava preparada. Jesus, Pai eterno. Tá, então ele entendeu, Senhor. Então esse e outro padre entende, já vi esses dois, deve ter mais com certeza, que entende que Jesus até uma certa idade não sabia que ele era Deus. E o que é isso? Qual a consequência disso, né? Desse pensamento? Totalmente, nossa, meu Pai do céu. Tira totalmente eu não sei nem falar, mas assim, eu fiquei pensando, Senhor. Então, se pensam assim, todos os atos que o Senhor fez, sabe, não entende o que Jesus fez. Eles não entendem o que Jesus fez, então. Porque todos os atos que Jesus fez, meu Deus, o que ele fez desde o primeiro, quando aconteceu a encarnação, tudo isso é desconsiderado. Tudo é desconsiderado. Todos os atos que ele fez, todo o sofrimento dele no útero da mãe dele é considerado. Ele não tinha nada, ele nem sabia que era Deus. Todas as orações que ele fez pela família humana, ao Pai, todas as orações todos os atos de adoração que ele fez ao Pai, de satisfação do Pai, de reparação, de amor ao Pai, tudo é desconsiderado. A igreja, eu não posso falar que todos pensam assim, mas muitos pensam assim. E tudo é desconsiderado por essas pessoas. Jesus, então, aí a gente pensa assim, então se for pensar do jeito que ele falou, né, é muito simples. Então, vamos continuar o pensamento dele. É muito simples então, né, se ele começou a ter razão, igualzinho uma criança de 6 anos, é igual meu filho, se ele é igualzinho meu filho, igualzinho, a formação dele, o jeito dele pensar, toda a inteligência dele é igualzinho de uma criança como meu filho. Então, a partir que o dia que ele começou a ter razão, começou a cair a ficha dele assim, então eu sou Deus. Entender, então ele entendeu isso, até começar a fazer atos de Deus mesmo. Demorou então, né? Porque ele não começou assim, eu descobri então que eu sou Deus, eu sei agora que eu vim fazendo uma... Então, até ele, sabe, entender tudo, antes ele não entendeu tudo que ele veio fazer na Terra. Então, se a gente pensar assim, simples, é igual ele pensou. Quantos anos ele realmente entendeu o que ele veio fazer aqui na Terra? Com quantos anos ele realmente entendeu que ele era Deus e qual a missão dele, que ele era o Redentor? Com quantos anos ele descobriu
que ele era o redentor do gênero humano, Salvador. Quantos anos? Deve ser pertinho do dia da paixão, ele deve ter descobrido isso, não sei. Não sei falar não. Mas enfim, é um absurdo pensar isso, porque desconstrói tudo. Aí tudo que Jesus viveu, tudo que ele viveu até os 6 anos, e tudo que ele viveu na vida oculta dele, é desconsiderado, porque se ele adquiriu a razão aos 6 anos, demorou para ele foi caindo na ficha aos poucos. Gente, isso é a coisa mais absurda. Se ele é Deus, ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só, eles não se separaram. Então, o Espírito Santo não tinha o poder nele mesmo, porque ele é Deus e homem, gente, meu Pai do céu. Então, ele é a sabedoria. Ele é a inteligência. Ele não tem inteligência não, gente. Ele é a inteligência. É um absurdo, uma coisa mais absurda pensar isso. Que ele não tinha como a formação dele, sua constituição ainda não estava preparada para o conhecimento que o uso da razão requer. Se ele é a própria inteligência, quando ele se encarnou, ele não deixou de ser Deus. Ele não deixou de ser Deus. E Deus é a inteligência. Deus não tem inteligência, ele é a inteligência. Deus não tem amor, não, ele é o amor. Deus não tem sabedoria, ele é a sabedoria. Deus não tem vida, ele é a vida. Tipo assim, ele é a vida, ele é a fonte. Que meu Pai, eu fico impressionado com isso aqui. E por que eu lembrei disso? Que a gente está falando aqui a gente está falando aqui da Nossa Senhora, a Luísa está falando de coisas que ela não sabia da Nossa Senhora, de Nossa Senhora. Ela não sabia. E que Jesus mesmo deve ter provocado esse pensamento nela para ela perguntar. Muito interessante a pergunta dela, o pensamento dela, é que Jesus veio trazer uma informação valiosíssima sobre ela, sobre a Nossa Senhora. E assim, durante todo o livro do céu e tudo que Jesus revelou da verdade, o que realmente é a minha mãe, quem realmente é a minha mãe. E a gente nunca vai conseguir entender na totalidade essa questão, né? Realmente, quem é Jesus? Coisa que a gente não é uma coisa que a gente consegue, com o nosso próprio raciocínio, com a nossa própria inteligência, chegar a essa conclusão. Não é. Então, mas aí eles usam a lógica humana para tentar definir Deus encarnado, para tentar definir quem é Deus. Usa a própria lógica humana para poder entender a nossa Mãe Santíssima, a Rainha da Divina Vontade, a Nossa Senhora. Se a gente for pensar com o humano, a gente nunca vai chegar na conclusão certa, usando a nossa razão humana, nosso cérebro, o nosso sim, como criaturas, é desse jeito que ele falou. Não tem capacidade só a partir de certo momento, mas a Deus, Jesus e a mãe dele, que nunca teve vontade humana, não tem culpa, e que viveu plenamente com a vontade divina íntegra nela, não é assim. Não, meu Pai eterno, se ele não entende que Jesus viveu isso, quanto mais saber, entender e aceitar que a Nossa Senhora também viveu isso, já tinha o uso da razão. Ela tinha o uso da razão. Ela tinha o uso da razão. Se eles não aceitam que Jesus, que é Deus, tinha, imagina ela, a nossa mãe. Então, é isso que eu tô falando para Jesus ontem. Senhor, quanta glória, quanto agradecimento, quanto amor o Senhor deixa de receber, assim, quanto reconhecimento o Senhor deixou de receber todo esse tempo, porque os sacerdotes entendem, os sacerdotes não entendem quem é o Senhor. Eles não entendem realmente quem é Jesus, o que ele fez, como ele viveu, o que ele pensou, os atos que ele fez desde o momento que ele foi
que aconteceu a encarnação. Isso tudo é ignorado. E se é ignorado, ele não fez nada. Ele não fez nada. Então, quanto amor ele deixou de receber? Agradecimento, gratidão da família humana por causa da nossa ignorância. A gente só sabe essas coisas e a gente fica nessa ignorância. A gente morre com essa ignorância. Muitos morrem com essa ignorância. Não saber o que Jesus realmente fez aqui, na humanidade dele, o que Deus fez. Então, por isso que tem um purgatório, né? Pra gente entender isso. Pra gente realmente entender, passar a vida, passar um filme da vida de Jesus todinha, para a pessoa entender o que ele realmente fez. Aí sim vou entender. Desde o dia que ele se encarnou, ele tinha uso da razão. E ele fez atos divinos. A vida divina já obrante. E só não falava porque isso é estranho, um bebê dentro do útero falar. Mas se ele quisesse, ele falava. E ele falava com a mãe dele. A mãe dele ouvia o que ele falava. E ele não... Quando ele nasceu, ele falou algumas vezes. Bem pouco. Eu lembro de ler isso na vida íntima. Acho que foi na vida íntima. Que ele falou. Só que ele não queria... Tipo assim, ele não falou tanto quando ele era recém-nascido. Porque ia ficar muito estranho um recém-nascido falando. Ele explica isso. Que ele falou com a mãe dele. Mas era uma graça extraordinária que ela recebeu, de ouvir a voz dele. Ele recém-nascido. Ele podia fazer o que ele quisesse. Ele fez o que ele quis. Ele teve que se restringir. Gente, é muito absurdo pensar isso. Porque, como eles falam, é como se ele não tivesse capacidade de fazer. É como se ele não tivesse poder para fazer o que ele quisesse. Mas, na verdade, o que aconteceu foi ele se restringir. Ele tinha capacidade de falar recém-nascido. Tanto que falou. Mas ele teve que se restringir e não viver, e não ser um bebê que fosse tão diferente dos outros bebês. Que não falam, mas o corpo dele não expressava isso, mas a alma estava plenamente consciente, fazendo atos como Deus, como ele fazia na Santíssima Trindade, né, sem ser encarnado, ele fazia na humanidade dele. Meu Deus do céu. Então, quanta glória, quanto... Aí eu fiquei pensando, então, foi, meu Deus, a divina vontade, esse conhecimento é incrível pra gente saber exatamente cada coisa que Deus fez e falar, eu te amo, e colocar o nosso te amo, nosso agradecimento, nosso amor, nossa correspondência em cada ato que ele fez. Então é incrível a gente ter esse conhecimento, ter esses livros, e entender e reconhecer e falar, uau, incrível, te amo, obrigada. Quando ele fala, né, eu não recebo um obrigado da criatura. A criatura nem sabe o que eu fiz. Acho que eu com 6 anos, 7 anos de idade, que eu descobri que eu era Deus. Que caiu assim. Eu sou Deus. Então, meu Pai, Senhor. E não sabe ainda da mãe dele, né? Então, quanta coisa é ignorada. Quanta coisa é ignorada que Deus fez. E que faz. Quanta coisa é ignorada. Que ele fez na humanidade dele, que a mãe dele fez, que foi tudo ele que fez, que a divina vontade fez no fim das contas, né? Quanto a divina vontade é ignorada. Quanto a divina vontade é incorrespondida. Não, a divina vontade, nem sabe divina vontade. Nem fala da divina vontade. Ela fez tudo. Quanta coisa, quantos atos da divina vontade foram feitos nesse período, né, que eles ignoram, do nascimento dele até a idade da razão. Quantos milhares e trilhões de atos Jesus fez?
que foi a divina vontade nele que fez. Quantos milhões de atos ignorados, não entendidos, não compreendidos, ele não fez nada. Ele não sabia nem quem ele era. Ele fez nada. Nada. Ele não fez nada. Ele não sabia quem ele era. Então ele não fez nada pelo gênero humano. Não fez nada. Não cabe essa afirmação, não tem lógica. Como ele falou, é muito simples. Não é bem assim, não, Padre. Que o Senhor, né, dê essa luz, esse orvalho benéfico para eles entenderem isso e começar a parar de falar isso, que é um absurdo. É um absurdo. Mas para entender isso aí, tem que ler os livros, né? Que Jesus falou. Tem que ouvir o próprio Jesus falando, porque não é uma conclusão que humanamente a gente chega sozinho assim, pensando, pegando assim o nosso raciocínio humano e chegar nessa conclusão. É o próprio Deus que fala, né? Ele revelou isso para algumas místicas. Então eles têm que ler. E aí da Nossa Senhora a mesma coisa. Quantos equívocos, como a Luísa está aqui falando. Não, ela não sofreu tanto, ela não teve essa pena, esse martírio, porque ela não teve essa luta. E Jesus falou, tu te equivocas quanto a minha mãe, eu vou te contar como que é. Aí a gente entende, tá, Senhor. Glória a Deus nas alturas, que coisa incrível. A gente não sabia. Se a gente não vier aqui nesse livro para entender o que isso não ouvir a sua própria voz, da fonte do verbo, a gente não entende. Realmente a gente não consegue entender. Então, vamos ler, né? Ouvir da sua própria boca o que é a verdade. Minha filha, tu te equivocas, não foi só o máximo sacrifício de minha mãe. Se não foram tais e tantos, por quantas dores, penas, circunstâncias e encontros foi exposta a sua existência e a minha. Todas as dores, penas, circunstâncias e encontros, a existência dela sempre estava exposta a um sacrifício. E só no momento que ela entregou o filho dela, que ela entendeu que ele ia ser morto. Não, ela já sabia. Quando ela fala, não foi só esse o sacrifício de entregar o próprio filho, não foi só essa pena que ela viveu. Foram tais e tantos, por quantas dores, penas, circunstâncias foi exposta a sua existência e a minha. Então foi duplas penas, porque ela sofria pelo que ela mesma vivia na existência dela e pelo que o filho dela vivia. Que Jesus sofria, ela sofria. Tudo. Então é outra informação que muitos não sabem, que não entendem. Como a nossa mãezinha sofreu. Como a nossa mãe do céu sofreu. E onde que a gente entende isso? A gente ouve ela falando no livro do céu, no livro a Virgem Maria no Reino da Divina Vontade, os 31 dias com Maria, ela fala do sofrimento dela na mística Cidade de Deus. Ela fala também. Então, se a gente não tem esses livros, a gente fica pensando, a Nossa Senhora não sofreu muito, não. Ela sofreu a entregar o filho dela, mas depois disso, aí ele ressuscitou, né? Bonito, lindo, maravilhoso. Voltou para o céu e ela não sofreu mais, porque aí ele já ressuscitou. A dor que ela tinha sentido pela morte dele foi totalmente apagada com a ressurreição. E aí o tempo que ela viveu aqui na terra, ela viveu feliz da vida, sem nenhuma dor, sem nenhum sacrifício. E também quando ela nasceu, ela falou, Fiat, faça-se. E o verbo se fez carne e habitou no útero dela, habitou entre nós no útero dela. Não teve sofrimento, foi só maravilha, nossa. Mãe de Deus, carregando um bebezinho, ela não sentia dor, ela foi uma grávida, assim, bem tranquila, a gravidez bem tranquila.
Ela sofreu só lá na hora que São José chamou ela, vamos lá para Belém. Aí deve ter sofrido um pouquinho, né? Porque a viagem deve ter sido difícil. Aí ela foi, ficou um pouquinho lá na casa de Santa Isabel, uns meses na casa de Santa Isabel. Deve ter sido sofrido também, né? Ficar longe de casa e tudo. Mas, né? Isso foi antes, né? Ela ficou com Santa Isabel, depois voltou. Aí sofreu na hora que ela foi para Belém, teve o bebê, aí teve a fuga para o Egito. Aí ela sofreu nesse momento da fuga para o Egito. Sofreu, deve ter sofrido, mas a gente não sabe, não tem noção desse sofrimento. É isso que eu tô falando, não tem noção do sofrimento da vida dela. E o que a igreja sabe, fala desses episódios da vida dela, fala, não tem aquela noção, assim, do quanto ela sofreu no Egito, por exemplo. Do quanto ela sofreu, ninguém fica pensando assim, do quanto ela sofreu quando ela soube da gravidez e não pôde contar para São José. Aí, eu tô falando isso, não é Jesus está me lembrando aqui, a novena que fazem dos 9 meses com Maria. Eu nunca fiz essa novena, mas o que está lá não é exatamente o que Jesus revela no livro do céu, na Valtorta, não é exatamente igual. Não é. Fala umas coisas lá que não é aquilo que aconteceu. Então, não tem noção desse sofrimento dela. Quanto ela sofreu, cada segundo que José estava sofrendo por não saber que o filho era o filho de Deus. Quanto ela sofreu. Ela sofria junto com José. Quanto São José sofreu e ela sofria junto. Ninguém para pensar nisso. Só sabe, não tem como a gente... Tem que Deus falar, Ele revelar. Então a gente não fica tirando as coisas da nossa cabeça. É simples pensar, é só pensar assim, ó. O cérebro começa a ter razão, tá? Não dá, gente, para fazer essas contas desse jeito. Tem que ser a palavra, Ele revelar. E a gente entender o que Ele está revelando. Ele revelar como foi a gravidez da mãe dele e falar tudo que aconteceu. Ela sofreu demais. E ela foi. Então, aí beleza. Aí o neném nasceu, só maravilha, só nenhum sofrimento. Cuidando de Jesus, como era maravilhoso ser mãe dele. Claro que era, né? Lógico que era, mas tinha o sacrifício. Tinha alegria demais, mares de alegria. Mas tinha mares de dor. Então, e aí Jesus vai falando, revelando tudo, né? Os mares de alegria, mas também os mares de dor. E ela viveu. Cada circunstância foi exposta à sua existência minha, teve um sacrifício. Tais e tantos sacrifícios. E como ela sofreu quando Jesus começou na vida, quando Jesus estava morando com ela sentia todas as dores dele. E ele sentia muita dor. A gente, com os livros, com a revelação dos livros, a gente entende isso. Um pouquinho do que realmente aconteceu. E não fica tirando essas conclusões absurdas. Ela sofreu em cada encontro, cada circunstância e encontro que foi exposto à sua existência e a minha. As penas nela sempre eram duplicadas. Por quê? Porque era a pena dela e a dele. Porque minhas penas eram mais que penas suas. E além disso, minha sabedoria não mudou nunca a direção com minha mãe. Em cada pena que devia tocá-la, eu perguntava-lhe se queria aceitar, para ouvir me repetir por ela aquele fiat em cada pena, em cada circunstância, e até em cada respiro. Aquele fiat me soava tão doce, tão suave e harmonioso, que eu queria ouvir repetir a cada instante de sua vida, e por isso eu lhe perguntava sempre: mamãe, quer fazer isso? Quer sofrer essa dor? Não foi, Deus não perguntou para Nossa Senhora outra coisa que a gente
não sabe se Jesus não falar, não contar. E ele não ouviu o fiat dela só uma vez, não. Não foi só uma vez. Quando o anjo veio e falou para ela, apareceu, e falou que ela ia ser, se ela aceitava ser a mãe de Deus, e ela falou, fiat, faça-se a mim segundo a vossa palavra. Não foi só essa hora que ela falou. Em cada pena, Jesus está falando. Toda hora eu queria que ela repetisse isso. Era tão doce para mim ouvir uma criatura falando, fiat, eu aceito a sua vontade, né? Que foi para isso que a gente foi criado. Era tão doce, tão suave ouvir uma criatura falar, fiat, sim, eu quero, Senhor, o seu plano e não o meu. Não fazer a minha vontade, mas a sua. Que ele queria que ela falasse a cada tudo. Quer sofrer essa dor? Quer fazer isso? Até respirar. Ela tinha uma dupla pena, duplicada, porque ela sofria tudo que Jesus sofria. Jesus sofria. E além disso, minha sabedoria não mudou nunca a direção com minha mãe. Sempre foi assim. Não foi só no momento da encarnação que eu perguntei para minha mãe se ela aceitava sofrer. Se ela aceitava ser minha mãe. E isso tinha uma consequência de sacrifício. Como ele falou que ela já via tudo. Não foi só nesse momento que eu perguntei. Foi em cada pena que devia tocar. Eu perguntava sempre se ela queria aceitar. Para ouvir me repetir por ela aquele fiat em cada pena, em cada circunstância, em cada respiro. Ele queria o fiat dela. Em cada pena, em cada circunstância, em tudo. Mãe, pois, né, por exemplo, depois que ela já sabia que ia ser a mãe, o verbo já tinha se encarnado. Deus revelou para ela, não é para contar para São José por enquanto. Aí a divina vontade perguntava, aceita essa pena? Sim, fiat. Eu aceito. E ela via a consequência do que ia acontecer com ela não contar o que sofria a pena pelo fiat dela. Ela falava fiat e sofria. Ela sabia as consequências desse sim. A fiat me soava tão doce, tão suave e harmonioso, que eu queria ouvir e repetir a cada instante de sua vida. E por isso eu lhe perguntava sempre, mamãe, quer fazer isso? Quer sofrer essa dor? E a ela, meu fiat lhe levava os mares de bens que contém. E a ela, meu fiat levava os mares de bens que contém. E lhe fazia entender a imensidão da pena que aceitava. Ela tinha essa razão de entender, essa luz divina, a mesma luz divina, para entender a imensidão da pena que ela aceitava. Então não era assim. O que eu estou entendendo é que não era assim, que ela sabia exatamente, como se ela tivesse uma bola de cristal, tipo assim, né? Que ela visse no futuro, que ela conseguisse ver no futuro cada coisinha que ia acontecer, que ela tivesse a revelação de tudo, sabe assim, não estou sabendo explicar, Senhor, me ajuda, tipo assim, não é que ela sabe, é tipo assim, parte da vida de Nossa Senhora para explicar isso. Não é que ela sabia exatamente o que ia acontecer daqui a pouco. Assim, ó, ela vai... Tipo assim, deixa eu pensar aqui um exemplo. Me ajuda, Mãe Santíssima. Não é que ela sabia... Como se fosse assim, vamos pensar na paixão de Jesus. Ele estava lá, né, carregando a cruz, no Calvário. Então, é como se fosse assim. Ela tinha a consciência da dor que ela sofreu quando ela disse sim, sim, eu aceito. Sim, eu aceito essa dor de ver meu filho ser crucificado. E ela conseguia entender a imensidão da pena que ela aceitava. Então, ela sentia uma dor
cruel, uma espada no peito. Quando ela disse sim, eu aceito, eu entrego meu filho. Quando ela falou isso, eu entrego meu filho, ela sentiu uma dor muito grande. E ela, sabe assim, ela tinha noção de que ia ser muito sofrimento. Ela tinha essa noção, essa consciência da gravidade da pena que ela ia sofrer e que ele ia sofrer. Mas não era no sentido assim, que eu entendi. Não era no sentido assim, ó. Jesus estava lá andando no Calvário. E aí teve um momento que ele caiu. Não é que ela estava andando lá junto com ele e ela já sabia que ele ia cair. Como se fosse assim, entenderam? Não é que ela tinha, assim, na mente dela já traçado os passos que ele ia dar. Eu quero entender isso melhor, Senhor. Eu quero entender. Pegar um episódio da vida de Nossa Senhora que ela tá falando para entender isso. Porque ela não tinha, assim... Eu nunca li a Mística Cidade de Deus inteira. A Aline pode me ajudar a entender melhor isso que eu tô pensando aqui, que o Senhor tá falando. Coisas que ela disse que dá pra... que a gente entende isso aqui que ela tá... que eu tô falando, sabe? Que ela tinha essa consciência. Porque na hora que eu li aqui, eu pensei, ela sabia de tudo. Ela sabia o que ia acontecer, daqui a um minuto ela sabia o que Jesus ia fazer. Mas não é nesse sentido que Jesus está falando. Tanto que na vida íntima, tô lembrando aqui, na vida íntima, tinha momentos que Jesus, ele não dava a entender para ela o que ele estava sofrendo. Por exemplo, ele não deixava ela entender o que ele estava sofrendo. E ela sofria muito por causa disso. Então ela não é que ela tinha a visão assim aberta, que ela, sabe assim, Jesus estava lá, por exemplo, ela estava lá com Jesus e ele estava falando. E aí ele está falando e ela está do lado dele. Não é que ela tinha uma visão que ela sabia exatamente qual era a próxima palavra que Jesus ia falar. Não era assim. Não sei explicar direito. Mas eu vou pegar o livro da vida íntima para ver se eu entendo mais um pouco sobre isso. Por exemplo, a paixão. Né? Um exemplo, a paixão. Ela sabia exatamente. Ela sabia, ela entendia. É um bom exemplo. Ela entendia a imensidão da pena que ela aceitava de falar. Entrego meu filho em sacrifício. Mas não é que ela sabia exatamente tudo que ia acontecer. Tipo assim, sabe? Ela entendia a imensidão da pena, ela sofria esse mar de dor. Mas não é que ela sabia. Já na hora, tipo assim, na hora que ela falou, na hora que ela falou sim, eu aceito, ela já via o que ia acontecer, assim, por exemplo, ela já sabia que eles iam a lança no coração de Jesus, ela já sabia disso. Ela tinha noção da imensidão da pena que ela aceitava, mas ela tinha essa noção do que ela estava aceitando. Este entender com luz divina o que passo a passo devia sofrer, dava-lhe tal martírio que supera infinitamente a luta que sofrem as criaturas. Porque faltando nela o germe da culpa, faltava o germe da luta, e a minha vontade devia encontrar outro meio para fazer que não fosse menor do que as criaturas no sofrimento, porque sendo justo, deve adquirir o direito de rainha das dores. Como ela tinha que ser rainha das dores, ela não podia sofrer menos. Rainha das dores, a que mais sofreu. Então, tinha essa pena que as criaturas têm, que nós temos por causa da culpa, dessa luta que a gente tem para colocar a divina vontade no posto, porque a gente tem a nossa vontade
no posto durante muito tempo, então você tem que colocar agora a divina vontade no posto. Tem uma luta muito grande, uma pena, um sacrifício muito grande, essa luta de ir com a vontade divina, né? E aí a Nossa Senhora, como ela teve isso, então, tipo assim, ela não ia viver isso, então as criaturas iam superar ela no sofrer, porque a gente ia ter isso que ela não tem. Então a divina vontade deu essa outra dor para ela, de ter consciência do que ela, de ter essa consciência quando ela falou sim, quando ela falou Fiat, quando ela falou Fiat, eu aceito ser a mãe de Deus. Ela tinha noção da pena que ela ia sofrer. Ela sabia que o filho dela era o homem das dores, lá do Isaías, descrito pelo Isaías. Ela sabia que ele era o homem das dores. Então ela tinha noção do que ela ela tinha noção, ela tinha consciência quem era o filho dela e o que ele devia sofrer. Ela tinha consciência que ela estava aceitando ser mãe do Salvador, do Redentor. E ela tinha consciência do que o Redentor é. Que ia se entregar, que ia ser o homem das dores. Então ela chorava, ela sofria por causa disso. Ela tinha essa consciência que a gente muitas vezes não tem. Quando a gente fala Fiat, fala para Deus, né? Pega a nossa vontade para Deus. A gente não tem essa consciência como a Nossa Senhora tinha, como ela tinha plena consciência do passo a passo que ela devia sofrer. A gente não tem isso. Mas, por outro lado, a gente tem essa luta com a vontade humana. E esse entender como divina o que passo a passo devia sofrer supera essa luta. Supera essa luta que a gente tem para colocar a vontade divina no posto. E matar a nossa vontade humana e deixar ela como escabelo aos pés da divina vontade, né? Essa dor de saber, ter consciência do passo a passo que você deve sofrer, supera essa dor da luta. Ela devia superar todas as criaturas juntas nas penas. Quando sentiu você mesma, agora ele está falando da Luísa, que enquanto não sentia nenhuma luta, meu querer, então assim, a Luísa em alguns momentos não tinha mais essa luta. Ela não tinha mais, a Luísa também não tinha essa luta, porque com o tempo a nossa vontade humana, ela fica rendida. Por causa do conhecimento da divina vontade, a nossa vontade humana se rende. Então essa luta vai ficando menos cruel. Então ele falou para ela, quantas vezes você não sentiu que enquanto não sentia nenhuma luta, não tinha nenhuma luta, meu querer, fazendo-te entender as penas a que te sujeitava, você ficava petrificada pela força da dor. E enquanto ficava destroçada na pena, você era a pequena cordeirinha em meus braços, pronta a aceitar outras penas às quais meu querer te queria submetida. Então, com o tempo, assim, com o conhecimento que a gente vai adquirindo, não é o tempo só. Ah, tem 1 ano já que eu fiz os 31 dias com Maria, então hoje eu já não luto tanto. Mas o que você fez nesse 1 ano? Para ter o que faz a nossa vontade humana ficar rendida e essa luta ser cada vez menos cruel é o conhecimento, não é o tempo. Ah, já tem 2 anos que eu fiz os 31 dias com Maria, então é isso, não é o tempo, não é com o tempo, é com o conhecimento que você vai adquirindo cada vez mais. Essa luta, a sua vontade humana vai ficando rendida. Sua vontade humana vai ficando rendida. Então, o sofrimento, o sacrifício, nem é para você entregar a sua vontade humana. É o que faz a gente sofrer é entender também como a Nossa Senhora, semelhante ao que aconteceu com ela e com a Luísa, entender o sim que a gente está dando. Entender, você ter noção
da pena que você está te sujeitando. Então, acontece isso com a gente também. Ele te faz entender as penas a que você está se sujeitando. Você fica petrificada pela dor, e enquanto ficava destroçada na pena, você era pequena cordeirinha em meus braços, pronta a aceitar, pronta, você já está pronta a aceitar o sacrifício, só que você sofre. Você entende o que você está falando, o sim que você está dando. Eu lembrei do que aconteceu comigo esses dias. Eu aceitei, né, o cargo lá na empresa, a responsabilidade. Eu não tive, assim... A pena que eu sofri não foi tanto para aceitar. Eu entendi. Jesus falou, é minha vontade. Eu entendi que era... A pena que eu tive foi assim, entender que era a vontade dele. Quando ele falou, é minha vontade, eu falei, Fiat. Eu fui lá e falei. Tanto que eu fui lá e já respondi, sim, eu vou aceitar. Mas quando eu disse esse sim, eu vou aceitar, eu sofri demais, porque eu entendia a gravidade do que eu estava fazendo. Eu não falei ignorante. Eu entendi a gravidade do que eu estava aceitando. Eu entendi, tanto que a minha colega que saiu, ela falou, você não tem noção da responsabilidade que é isso aqui. Você não tem noção. Eu sei. Eu sei muita coisa que... Assim, não falei com orgulho, não foi isso, mas ela falou assim, eu acho que não, ela falou assim, já te falaram, já te explicaram o que você vai ter que fazer? A responsabilidade que você tem? Sim, me explicaram, sim, eu sei. Eu sei. Me falaram sim. Quando eu aceitei, eu sabia disso. Eu sabia que era essa responsabilidade desse tamanho, eu sabia. Então, Deus não deixou eu ignorante. Quando eu aceitei, eu soube, eu sofri muito, porque eu sabia. Eu tinha noção. E consciência do que eu estava aceitando. Do tamanho do problema. Tipo assim, do tamanho da responsabilidade. Que eu estava pegando para mim. Para mim não, que Deus estava em mim querendo, tipo assim, o que eu vou fazer da minha vida, né? Os atos que eu vou fazer. Eu tinha noção, eu tenho noção ainda. Comecei tem pouco tempo. Eu tenho noção do sofrimento. E isso supera infinitamente a luta que eu tive para aceitar. Eu aceitei. Eu não tenho uma... Assim, quando eu entendi que era a vontade de Deus, não tem, assim, dificuldade em aceitar. Eu aceito. Só que eu sei, sofri sabendo a imensidão, assim. Eu tenho uma noção, eu não tenho totalmente, mas eu tenho uma noção do quanto vai ser, o quanto sacrifício eu vou fazer. Quantas vezes você sentiu que enquanto não sentia nenhuma luta, meu querer fazendo estender as penas a que te sujeitava, você ficava petrificada pela força da dor. E enquanto ficava destroçada na pena, você era pequena cordeirinha em meus braços, pronta a aceitar outras penas às quais meu querer te queria submetida. Não sofrias tu mais com essa mesma luta? Não sofrias tu mais que com a mesma luta? Você não sofre mais sabendo, tendo consciência do que você vai passar, do que com essa luta? Essa luta às vezes nem tem mais. Porque a luta, o que acontece? A luta é sinal de paixões veementes, fortes. Enquanto que minha vontade se leva à dor, ao mesmo tempo dá a intrepidez. E com o conhecimento da intensidade da pena lhe dá tal mérito que só uma vontade divina pode dar. A luta é sinal de paixões. Se você quer uma coisa, você tem paixões, você tem tendências muito fortes, paixões muito fortes. Coisas que você quer muito, a sua vontade quer muita coisa, né? Essa luta é sinal de paixões. Se a gente tem essa luta muito grande, hein? É sinal de paixões. Enquanto que minha vontade se leva à dor,
Enquanto que a vontade divina reinando, e você já entendendo, e a sua vontade humana submetida. Enquanto isso, se ela leva a dor, se o que Deus está propondo e perguntando, quer sofrer isso, se vai ter dor, tem a dor, mas ao mesmo tempo dá a intrepidez. Dá a intrepidez, a coragem para você falar sim, eu aceito, sim, eu aceito. A intrepidez, o que significa intrepidez aqui? A bravura, a coragem para você dizer sim. Eu tive que ter muita coragem para dizer sim, sim, eu aceito. Muita coragem. E leva a dor, ao mesmo tempo dá a intrepidez, a coragem, a força para você aceitar. Isso aqui a Nossa Senhora teve demais, imagina ela falar, sim, eu aceito, ser mãe de Deus. Mãe de Deus. Sim, eu aceito o sacrifício do meu filho. Meu Deus, para falar isso, tem que ter muita coragem, intrepidez, que vem da própria vontade de Deus. Ela que leva os mares de todos os bens, se ela te pede alguma coisa, ela leva os mares de todos os bens que são necessários para você aceitar, ter a coragem de aceitar e viver o que você vai viver, a dor que você vai viver. E com o conhecimento da intensidade da pena, lhe dá tal mérito que só uma vontade divina pode dar. Você não está falando sem saber. A Nossa Senhora não falava sem saber. Quando ela falou sim, eu aceito ser a mãe de Deus, ela não estava ignorante do que significava isso. Ai, que lindo que eu vou ser, poderosa. Que maravilha ser a mãe de Deus. É uma maravilha mesmo, mas ela sabia da dor que estava incluso nisso. Ela sabia do sacrifício que estava incluso. E isso dava tal mérito para ela que só uma vontade divina pode dar. Não é luta, não é uma luta, um sofrimento porque eu não quero. É o sofrimento que vem não é por causa dessa luta de você ter que lutar com a sua vontade humana. Você sabe que Deus quer uma coisa e a sua vontade quer outra e fica essa briga dentro de você. E você não consegue fazer o que Deus está pedindo. Não, não é isso. Você quer o mesmo que ele, só que isso tem uma dor junto, um sacrifício. E ele te mostra, e você tem essa consciência na alma do sofrimento que vai vir depois, como consequência desse que você aceitou. E com o conhecimento de dar tal mérito que só a vontade divina pode dar. Por isso, como faço contigo, que em cada coisa que quero de ti, primeiro te pergunto se queres. Ele quer a nossa consciência, gente, o nosso sim consciente. Ele pergunta pra gente também. Ele não quer que a gente viva como um robô, assim, no automático. Não é no automático que a gente vive na divina vontade. É falando sim para Deus o tempo todo, consciente. Ele quer, assim como ele faz com a mãe dele, se perguntava se ela aceitava, ele faz com a gente. Assim fazia com a minha mãe, se ela aceitava. Ele pergunta se a gente aceita, a fim de que o sacrifício seja sempre novo e me dê a ocasião de conversar com a criatura. Ele quer interagir. Ele quer entreter-me com ela e que o meu querer tenha o seu campo de ação divino na vontade humana. Então não é assim uma coisa que a gente fala no início do dia, divina vontade reina na minha vontade e vai viver a vida no automático. Não é no automático. A cada ocasião, a cada encontro, a cada ato, a gente está falando fiat, consciente, sim, Senhor, eu aceito, eu vou fazer isso. Sim, papai, eu aceito. Ah, então, o que é isso, assim? Então a gente conversa, né, com Deus. Ele está perguntando sempre para você se você aceita. E ele quer conversar com você, entreter com você, falar com você. Conversar. E só conversa se você tiver essa consciência. Você não está vivendo igual um robô, automático, assim, no automático, não. Ele quer um sacrifício sempre novo. Não é assim, eu falei sim lá nos 31 dias com Maria, o Senhor, tá? Entendeu que tudo que eu vivi agora, tudo que aconteceu eu vou aceitar? Então eu não preciso mais nunca falar com o Senhor. Já falei aqui nos 31 dias com Maria, já aceitei, tá? Eu já aceitei. Então, tudo que acontecer é da vontade divina e eu vou aceitar e ponto final. Nunca mais a gente fala nesse assunto de vontade, não sei o que, não.
que eu viver a partir de agora, desse momento que eu fiz, que eu consagrei minha vontade, vai ser para a honra e glória de Deus e ponto final. Nunca mais eu falo nada, não quero nem pensar nisso. Agora, a partir de agora, eu vou aceitar tudo e pronto, e não vou pensar em nada que eu tô aceitando. E se eu estiver sofrendo, eu só vou ignorar essa dor e vou viver de qualquer jeito. Não é assim. Tipo assim, né, entendeu? Você fala assim, sim, eu já falei sim, então já tô dizendo que é tudo na vontade divina, então pronto. Não precisa eu falar mais nada com Deus. Porque não existe isso, né? Ele quer o nosso sacrifício sempre novo. Tudo que acontecer. Você já falou sim, seu sim, você não quer tirar ele, mas tudo que acontecer, ele quer que você renove o seu sim. Sim, sim, Fiat, eu quero. Eu tô entendendo o que você tá falando pra mim, que tá agora acontecendo. Ah, eu vou ter que fazer isso, vai acontecer isso. Tá, entendi. Eita, mas vai ser uma dor, hein? Vai ser uma dor. E tudo que acontecer. Tudo que acontecer na sua vida, Deus vai. Tem essa interação constante com Deus. Tudo que acontecer. Agora, enquanto estava escrevendo o que está escrito acima, não pude seguir adiante porque minha mente ficou alienada por um canto belo e harmonioso, acompanhado com um som jamais ouvido. Este cântico punha a todos em atenção e harmonizava com toda a criação e com a pátria celeste. Tudo isto escrevo por obedecer. Enquanto ouvi o canto, meu Jesus me disse: minha filha, escuta como é belo este som e canto. É um cântico novo formado pelos anjos como homenagem, glória e honra à união da vontade divina com a sua vontade humana. É tanta alegria do céu, de todo o céu, e da criação toda, que não podendo contê-la soa e canta. Dito isto, encontrei-me em mim mesma. A alegria de toda a criação é o homem retornar à ordem primordial da criação, porque foi para isso que Deus criou tudo. A alegria dos anjos, a alegria dos santos, a alegria de todos é que a gente retorne à ordem primordial da criação, vivendo com a vontade divina. Foi para isso que a gente foi criado. É isso que é a glória de Deus, assim, do plano dele. É o cumprimento do plano da criação. O homem retornar à ordem, que é a vontade humana submetida. É isso. Estivemos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.